sexta live do nosso desafio. 7 contos de Machado de Assis em 7 dias. E só realmente os fortes estão permanecendo firmes até o final, que vai acontecer amanhã. Hoje nós vamos analisar o conto O Espelho. E tem assim uma série de considerações que com certeza vão nos fazer refletir sobre toda essa linha que nós já vamos estudando desde o início do desafio, que é o estudo da natureza humana. Esse homem, essa mulher que quer parecer ser, né? Que se preocupa tanto com as aparências, mas que na verdade revela dentro de si muitas coisas obscuras que muitas vezes não quer revelar. Hoje o conto traz uma série de reflexões e eu vou dividir a tela agora com a professora Elaine, onde a gente vai fazer essa análise maravilhosa, porque ontem sextou com Machado e hoje sabadou com Machado de Assis. E imagina a gente passar esse momento aqui maravilhoso falando sobre esse texto que traz tanta coisa importante para a gente discutir, para a gente analisar. Boa noite, Margarete. Seja bem-vinda à nossa live. Hoje a gente vai falar sobre o conto Espelho. Deixa eu colocar agora aqui Elaine comigo. Deixa eu dar uma olhadinha. Pedidos para participar. Deixa eu ver se eu... Ah, não, eu vou chamá-la então. Cadê a Elaine, que eu não tô te achando? Deixa eu ver se eu coloco aqui. Convidei Elaine. Tu aceita, Elaine, aí o convite? Se não conseguir, boa noite, Mari. Seja bem-vinda. Se tu não conseguir, aí tu me faz o convite que é pra eu te aceitar. Não tem pedido. Será que ela não tá conseguindo entrar? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu não sei se ela ainda tá conseguindo entrar comigo. Deixa eu ver aqui. Ela não tá online, não. Quando ela entrar novamente, aí eu divido a tela com ela. Mas vamos dar uma ideia aqui, né, de como tá essa questão do texto hoje, do que a gente vai tirar proveito dessa análise, dessa interpretação. Vocês leram o conto? Me digam aí, vocês leram, o que é que vocês acharam desse conto? A gente tá no sexto, né? Desde segunda-feira que a gente vem fazendo essas lives todos os dias, fazendo a análise dos contos de Machado de Assis. Agora sim, agora a Elaine vai entrar com a gente. Boa noite, mãe, seja bem-vinda. Vou até colocar aqui uma chamada aqui para o pessoal, né? Boa noite, Elaine. Boa noite, tudo bem? Tudo Estão, bem? estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim, tá tudo Ah, tranquilo, tá dando para te ouvir bem. Eu tava falando, sim, eu vou aproveitar para dizer que amanhã tem uma grande surpresa. As pessoas estão entrando em contato comigo pelo direct, e aí eu pensei bem aqui, vai ter uma surpresa amanhã. Então não faltem a live de amanhã. E amanhã também é o dia do sorteio do livro de contos de Machado de Assis. Então, mara- só estarão habilitados para participar desse sorteio quem respondeu lá o questionário. Esse questionário vai estar disponível até amanhã, meio-dia. A gente vai recolher, né, todas as pessoas que a gente consegue ter o cadastro pelo Google Forms, a gente consegue ter o cadastro, e vai fazer esse sorteio amanhã durante a live. Então, amanhã, como é o último dia, vai ser um dia, assim, extraordinário, de muita surpresa, de muita coisa boa, de muita coisa legal. Então, não faltem. Então, desde sexta-feira, sexta-feira, sábado e amanhã, o último dia, né? Que vai ser com o conto. Gente, não foi programado. Prometo que não foi programado, mas eu deixei uma partida que a gente usa no outro sentido, que não de jogo, mas em outro sentido, justamente no último dia, que é o fim do nosso desafio. Porém, deste desafio, porque teremos outros. Então, eu recomendo fortemente que vocês permaneçam no grupo, porque nós vamos já já lançar outros desafios, né, com outros autores, ou até com o próprio Machado de Assis. A gente depois faz uma enquete no grupo. Vamos movimentar, vamos ler, porque a gente só ganha e só aprende cada vez mais. Boa noite, Manuel. Boa noite, Adriana Reis. Muito boa noite. Sejam Mara- bem-vindos. Fátima, boa noite, gente. Olá. Vamos lá, né? Para o Vamos, conto. vamos começar.
Então, eu vou dar uma introduçãozinha aqui, falando um pouco sobre o conto e depois tu vai desenvolvendo. E é o seguinte, esse conto que tem o título O Espelho, tem um subtítulo, né, que tem assim, esboço de uma nova teoria da alma humana. A gente inicialmente vê que são quatro cavaleiros, que como ele coloca aqui no texto, né? Eles estavam durante a noite numa casa, eram quatro, embora um estava o tempo todo calado, né? Ele só ouvia, né, o que os outros conversavam, mas ele praticamente não interferia na conversa. E qual era o assunto tratado? Eles tratavam da metafísica. Então, eram homens já de meia idade, entre 40 e 50 anos, que estavam conversando sobre questões existenciais, né? E estavam ali filosofando, né, falando sobre questões da vida. Até que a gente percebe que, meio que inesperadamente, porque eles já estavam tão assim, acostumados a ver o outro sem se envolver com a conversa, que de repente este quinto, que é justamente o Jacobina, que é o personagem protagonista do conto, ele diz que tem uma teoria. Só que é importante a gente frisar o seguinte: essa teoria que ele vai contar, prontamente ele já diz: olha, vou contar. Agora todo mundo caladinho. Ninguém pode interferir no momento em que eu estiver contando. Porque se assim eu fizer, eu levanto e vou embora. A gente acha interessante, assim, essa parte, porque também isso, de alguma forma, traça um perfil, né, de uma personalidade de Jacobina. Ah, tá travado? Para Vocês estão... mim, não. para mim não, também. Pode ter sido a conexão da internet, né? Depois acho que volta. Então, assim, a gente já vê uma postura, que é a postura do eu preciso só falar, eu quero ser escutado, quero ser acatado, não quero interferência, porque ele entendia que qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de debate, fazia referência ao nosso estado primitivo, no sentido de que depois que nós chegamos a ser civilizados, não haveria motivo para que houvesse o debate ou houvesse qualquer tipo de discussão. Então, ele era contrário à discussão. Eu vejo isso, de certo modo, também como uma postura até autoritária da parte dele, né? Ele não queria, assim, trocar experiência ou ser interrompido, né? Ele queria só falar, ser ouvido e acatado. Enfim, quando ele começa a contar a história sobre essa teoria, é interessante que o narrador do conto, ele já muda, porque aqui a gente tem a presença de dois narradores, né? O narrador em terceira pessoa, que começa apresentando os personagens, e depois a gente vê o narrador que passa a ser Jacobina, porque ele toma, então, essa cena, vamos dizer assim, e começa a contar a respeito dele próprio. Mari está dizendo aqui que é crise da meia-idade. É verdade, Mari. Boa noite, pessoal que está entrando agora. Então, o que é que vai acontecer? Só situando a parte do ambiente, a gente tem aqui, a casa ficava no Morro de Santa Teresa, ele faz uma breve descrição da casa, né? A sala era pequena, alumiada a velas, então a gente vê aquele ambiente misterioso, né, em que eles se reuniam ali e falavam sobre essas questões, né, mais problemas do universo, né, mas eles estavam falando sobre questões existenciais. E a gente vai observar algo também que eu acho bem interessante, é que ele começa a contar, mas aí a gente volta no tempo, né? Ele agora é aquele, não o homem de meia idade, que está falando ali sobre uma situação atual que ocorreu com ele, ou que ele haveria, sei lá, teria definido aquela teoria há pouco tempo, não. Ele fala de um período em que ele tinha 25 anos de idade. Então, ele era mais moço quando ele organizou essa teoria das duas almas. Agora vai lá, continua, Elaine, vamos lá. Vamos lá. Voltando um pouquinho só para o narrador, né, que é o protagonista, nós vemos aí que em alguns momentos são confundidos, né? Temos as duas camadas da narrativa, onde é apresentado um narrador onisciente, como você falou aí, e nós temos um conto dentro de um conto. No momento que ele estava participando, né, daquela roda de conversa, uma tertúlia, vamos dizer assim, uma
literária. Ele disse agora vou contar, né, a história, mas que só me escutem. E temos o narrador personagem. É interessante, muito interessante, como você falou aí, que ele volta aos 25 anos. Ele passa é o narrador personagem que observa, né? O narrador que é personagem e também é observador. É muito. Desculpa, eu deixei aqui tocando e atrapalhando. Muito confunde em alguns momentos, né? Mas aí ele vai narrar uma história de quando ele tinha seus 25 anos, vaidoso, né? Na juventude, no auge da juventude. E, e ele ainda diz assim, lá no finalzinho, que ele não queria falar, né? Pois bem, vou falar. E Jacobina ainda refletiu um instante, mas disse, ó, pensando bem, talvez vocês tenham razão. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. No início da história diz que ele passou num concurso, vamos dizer assim, né? Amanhã é dia de concurso aqui, viu? Para os professores. Ele passou, mas para alferes, que é uma patente abaixo de sargento, não é isso? Se eu não me engano. E muitos moços da cidade, alguns ficaram felizes, a família inteira, né? Ficou bajulando ele, era alferes para cá, alferes para lá, e ele se achando, né? Nossa, Envaidecido, né? Com o título de alfaiate. foi-se, a vaidade foi lá em cima, assim, no auge, né? Subiu, assim, vários pontos. Inclusive, alguns que eram amigos dele na cidade pararam de falar com ele, né? E as moças que não falavam começaram a falar, ou seja, começaram a se aproximar. E na família era um orgulho só, o orgulho da família, o alferes, meu alferes, como a mãe dele chamava, né? O meu alferes, e depois passou a ser chamado assim pela tia. Exato, porque aí a tia, sabendo que ele tinha passado, né, e tinha conseguido essa função agora de alferes, também fica assim, se já gostava do sobrinho, gostou ainda mais, e aí faz um convite, pede para que ele vá até a casa dela. Então ela fazia questão de recebê-lo, já que ele tinha, né, alcançado esse posto. Só a gente fazendo um paralelo com o que tinha acontecido lá, sobre o comportamento das pessoas após o recebimento dele, né, do título, ou seja, foi uma conquista para ele. E dentro dessa conquista, a gente vê que algumas pessoas, como bem você citou, ficaram alegres, satisfeitas, ou seja, ficaram felizes com a conquista dele, né? Só que, claro, que exageraram, porque também praticamente colocavam um tapete vermelho para ele passar, porque ele agora era alferes, né? Mas no caso das outras pessoas que se afastaram, a gente percebe também que isso de fato acontece, inclusive, ó, mais uma vez, Machado de Assis sendo extremamente atual. Porque quantas vezes você, eu ou qualquer outra pessoa que está aqui assistindo a live não teve uma grande conquista e muitas vezes até pensou que todas as pessoas iriam ficar felizes por você, felizes com você pela sua conquista e de repente percebeu que alguns se incomodaram com o seu sucesso. Isso faz parte, né, de muito, isso é muito comum. E muitas vezes você fica até sem entender que perde até amigos. As pessoas ficam até com raiva, né, deixam de falar com você, porque elas se sentem incomodadas com o seu sucesso, com as coisas que você conquistou. E isso é muito comum. Veja, a gente está falando de um texto escrito em 1882, esse texto foi publicado em papéis avulsos. Então, veja, Isso. 1882, né, século XIX. E a gente vê como o homem, nessas coisas voltadas para a sua natureza, para o seu interior, vou ser sincera, praticamente o que a gente tem visto aqui não mudou nada, né? Gerações e gerações, e esses comportamentos ainda se mantêm. E isso me chamou bastante atenção, porque vamos lá que ele fosse metidinho, mas daí você não falar com a pessoa, daí você não querer mais um contato, porque se sinta incomodada com o sucesso, já é uma coisa bem extrema, não é, Elaine? Acredito que as coisas, esse tipo de coisas só foram sofrendo algumas atualizações, né?
talvez no vocabulário, na forma, né? As pessoas atualmente sentem ainda, mas ainda hoje, vamos dizer que disfarçam mais, né? Uhum. Ó, Manuel Melo dizendo aí, Serra Talhada, Pernambuco, olá, pessoal da minha terrinha, oi. Disfarçam mais, né? Talvez, ou usam outras palavras, bloqueiam no WhatsApp, no Instagram, sai bloqueando nas redes sociais. Ou até você continua falando com ela normalmente, porque de fato nada aconteceu pessoalmente entre uma pessoa e outra, mas você nota que aquela pessoa está meio que se querendo se afastar de você, está meio ressentido, sem motivo. Mas o ressentimento nada mais é do que uma palavra que é muito utilizada e que precisa ser dita, e se chama inveja. Isso se chama você não se sentir capaz de realizar. Quando a pessoa tem baixa estima, ela se incomoda com as conquistas dos outros. Isso é muito Verdade. comum, gente. Isso atrapalha muito a questão do relacionamento, porque quando eu me sinto capaz, ou seja, por que eu vou deixar de falar com Jacobina ou ficar irritado com ele, ou evitando porque ele é alferes? Ora, que eu procure ser alferes também, né? Se de repente esse é o meu desejo, mas assim, você não pode assim se incomodar com as coisas que as pessoas conseguem. Até porque é importante a gente citar que ele diz: tinha 25 anos, era pobre e acabava de ser nomeado alferes da Guarda Nacional. Gente, para ele aquilo de fato era muito nobre, era muito grande, era uma Verdade. oportunidade. Olha de novo, Elaine, a ascensão. Olha a ascensão. E a consequência da ascensão muitas vezes é lidar com esse grupo que te discrimina ou que não aceita, né, essa tua nova colocação dentro da sociedade. Porque, infelizmente, boa parte das pessoas, ou elas querem que você fique exatamente onde você está, ou abaixo de onde você está. É muito É verdade. difícil você ver pessoas realmente felizes que comemoram com a sua conquista. Esse ponto no texto me chamou bastante atenção. Eu também fiquei observando bastante isso. Eu achei interessante que logo no início, antes dele começar a contar a história, um dos argumentadores, né, dos amigos que estavam ali reunidos, né, um grupo seleto, diz assim, olha, eu pedi para Jacobina alguma opinião, uma conjectura, pelo menos. Ele diz assim, nem conjectura, nem opinião. Redagiu ele. Uma outra pode dar lugar ao discernimento, quando ele vai dizer sobre as pessoas. Diz assim, em primeiro lugar, não há só uma alma, há duas. Eles, como assim? Duas almas? Acho que quando ele se referiu a isso, estava se referindo a duas personalidades, né? Que a pessoa tem. É, pode apresentar uma personalidade de um jeito que gosta de bens materiais ou do jeito como é tratado. E boa noite, Adriana. Boa noite, Ceia. Tudo bem? Pessoal que vai entrando aí agora. É. Sejam bem-vindos, o pessoal que está entrando agora. Ele diz assim, que a pessoa tem duas almas, não só tem uma. Ele duas, nada menos do que duas. Pelo menos duas. Ou seja, duas pessoas em uma só. Como pode? Como acontece? Como é isso? Mas que as pessoas podem ser duas em uma? Exatamente. E aí ele fala que ele vai para essa vila, que era um sítio muito solitário, muito distante, né? A tia dele, que era a dona Marcolina, já era viúva. Ela contava com a ajuda de alguns escravos, com ajuda não, com trabalho, né? Porque na verdade eram escravos, com esses escravos. E quando ele chegou, ela começou a abraçar e achou que ele era muito bonito. E diz aqui, como ela era um tanto patusca, ou seja, ela era muito alegre, gostava de festa, gostava de animação, né? E ficou dizendo que tinha até inveja da moça que fosse ser a mulher dele. Então, ela estava muito animada com o fato dele ser alferes. E o próprio texto coloca aqui que era um tal de alferes para cá, alferes para lá, né? Todo mundo bajulando ali, né? Pelo fato dele ter conseguido esse título, até que ela dá a ele, ou seja, pede para que seja colocado no quarto dele um espelho.
E esse espelho era o objeto mais nobre que existia na casa de Dona Marcolina. Então a casa ela era simples, era uma casa comum, mas esse espelho chamava atenção porque teria sido herdado de uma das fidalgas, né? Tinha comprado de uma fidalga de 1808 da corte de Dom João. Então era um espelho muito bonito de Dom João VI. Ele era um espelho que estava naturalmente velho, coloca aqui no texto, mas ainda tinha ouro, estava comido pelo tempo, né? Mas tinha madrepérola, ou seja, era algo que era nobre, que era rico. E ela pega esse espelho, que esse é o objeto mais precioso, mais valoroso da casa, e faz com que fique no quarto. Quer dizer, quando ela faz isso, na verdade, ela realmente está querendo, assim, deixá-lo satisfeito, assim, dando aquela honra àquela pessoa que está ali, ou seja, ele passa a ser considerado uma pessoa de grande importância, né? Porque recebeu esse título. Até um tempo atrás, ele era só uma pessoa pobre, que não tinha nenhum destaque social, até conseguir esse título. E o tratamento mudou completamente. Antes de continuar, Manuel está dizendo: oi, minha amiga conterrânea da minha querida Serra Talhada, você fala de qual lugar do Brasil? Está falando contigo, Ah, Elaine. Você está falando. eu estou falando de Serra, de Serra não, de Recife, Pernambuco. Já a Andresa não, está bem distante, né? Está lá na Suécia. Eu estou aqui na Suécia. Olha aí, gente. Tá vendo com a internet? Não tem mais isso, não. A gente está tudo aqui interligado. Então, ele vai, e esse espelho vai para lá. E aí, Elaine? Ele diz, eu acho interessante, ele descreve o espelho de tal maneira que ele fala até das pedrinhas, né? Que era tudo velho, mas tudo Sim. bom, tudo bem perfeito, em perfeito estado. Diz que foi de uma madrinha, né? Que tinha herdado da mãe e depois e que tinha comprado de uma das fidalgas da corte de Dom João VI. Ou seja, Isso. esse espelho ele passa a ser também personagem da história. Ele é um personagem interessante, né? Ele é bem descrito, ele só não tem sentimentos, uma personalidade, mas Exato. ele é apresentado como algo valioso. Na verdade, o espelho, né, ele também é título do conto. E esse título não é dado à toa, né? Porque, na verdade, o espelho, ele se torna também um protagonista dentro, ele não é uma pessoa, um personagem, né, no sentido humano, personificado, mas Isso. ele estabelece ali, simbolicamente, uma maneira de ver, né, do próprio Jacobina em relação a si mesmo e como ele vê o seu exterior. Porque, na verdade, quando ele fala dessas duas almas, ele quer dizer que a alma, a gente já tem uma alma interior, que é a nossa essência, né? É aquilo que a gente o que nós apreciamos de verdade, o que a gente gosta de verdade, dentro da nossa simplicidade. E a alma exterior são os títulos e são as coisas que nós ambicionamos. Então, à medida que ele se torna alferes, esse cargo é a alma exterior dele. E tanto ele se concentrou e se envaideceu e se apropriou do título que ele acabou negativando, vamos dizer assim, a alma interior. Ele não conseguia mais se reconhecer como jacobina pobre antes de se tornar alferes. Ele agora só se via como um alferes. Então é como se houvesse uma perda até de identidade, vamos dizer. Quantas vezes, Ele né, no nosso meio social, a pessoa diz assim: oi, tudo bem? Não sei o quê. Olha, eu sou fulano, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou dentista, sei lá, eu sou alguma coisa. Ou seja, a pessoa vinculada ao título, né? Isso é muito comum. Fala, Elaine. diz, inclusive, que o alferes eliminou o homem, que não restou quase nada de si mesmo, a não ser o ser alferes. Diz que a única parte do cidadão que ficou comigo, com ele, né, no caso, foi aquela que entendia com o exercício da patente. Ou seja, ele era apenas o alferes, o título que ele tinha conquistado, né? Ele Exato. passou a não ser mais o Jacobina, e sim o alferes. Exatamente. E aqui, ó, Mari colocou: um é o que você é, o outro é como você se apresenta. Sim. E o interessante é que ele ficou tão fixado, né?
nessa alma, de acordo com a teoria que ele apresenta, né? Com essa alma exterior, que ele já nem conseguia mais se sentir dentro da sua essência, daquilo que ele era. É como se houvesse uma espécie de contaminação do ambiente exterior. E não só disso, gente, também do posicionamento, também do julgamento e da forma como os outros nos veem. Veja que não surgiu só pelo fato de ele ter se considerado alferes, mas ele foi tão bajulado, as pessoas colocaram Jacobino em tão alto escalão e grau, que ele, de fato, começou a absorver aquilo, negando, inclusive, o que ele era. É como se ele deixasse de ter sido ele mesmo para passar a ser a profissão, o cargo, o status, né? E isso também devido a essa bajulação, a essa coisa, né? Vamos dizer assim, ó, quem é muito bajulado? Eu vou ser bem sincera, político é muito bajulado. Vamos lá. Vamos dizer que aquela pessoa vai lá, entrou naquela função ali em um determinado cargo. A princípio, era uma pessoa, vamos dizer, que tinha tais e tais convicções. Até o ponto que, quando ele assumiu aquilo ali, foi uma carga tão grande de bajulador, porque você, que isso, fosse maravilhoso, isso é bom demais, porque a pessoa se torna praticamente um deus, né? É endeusado. É porque é o bom, é o que vai mudar o mundo, é o que vai fazer aquilo, é o que vai fazer aquilo, papapá. E tem um monte de gente se aproximando porque quer ganhar alguma coisa como retorno. Essa que é a verdade, né? Aí a pessoa até um dia desse, vamos dizer, não era, entre aspas, nada, ninguém queria saber. Depois que conseguiu um determinado cargo, aí começa aquela legião de puxa-saco, né? Fulano, não sei o que. Mas, gente, essa legião de puxa-saco só está fazendo isso porque quer ganhar alguma coisa em troca. Com Só. certeza. Se aquela mesma pessoa não estivesse naquele cargo, naquela função, não tinha bajulação nenhuma. Era reles mortal como qualquer um. Então, infelizmente, a gente vive numa sociedade que sim, prega a aparência, quer aparentar, quer, vamos dizer assim, deixar as pessoas como mais importantes, principalmente aquelas que têm alguma coisa, ter, e não aquelas que são, de fato, alguma coisa. A pessoa que preza muito pela essência, ela é alvo de muita crítica, de muito julgamento, de muitas perseguições na sociedade. Por isso, muitos acabam se afastando da sua integridade, dos seus valores, para se contaminarem com esse posicionamento, porque é mais simples, é mais fácil. Quando você é autêntico, pode ter certeza, você perde muito espaço. E no meio em que existe a bajulação, pior ainda, porque você só consegue subir de nível se você bajular muito. Quem não aceita esse tipo de perfil, com certeza vai ficar para trás, porque os bajuladores e aquele que adora ser pagiado, né? Adora que fiquem abanando ele, que fiquem passando o lencinho para ele não suar, ama também viver dentro desse mesmo meio, desse ritmo, né? Então a gente se alimenta daquilo que a gente recebe. Eu tenho muito bajulador, começo a me sentir grande, eu vou inflando. Acho que uma pessoa dessa, que recebe essa bajulação, lembra dessa essência, quando ele era menino pequeno? Não, gente, ele não é mais nem ele é a função, né? Ele é o cargo. E aí, Totalmente. isso é uma discussão que a gente vê aqui, mas acontece ainda na nossa sociedade, né? É algo muito presente ainda. Mas aí ele vai, acontece o seguinte, a a Bia. filha do Dona Marcolina, ele recebe o espelho, fica lá todo animado, né? O espelho ficou lá para ele, mas até então não tinha acontecido nada, assim, de extraordinário. Mas o Não, que ocorreu foi né? Ele estava sendo só bajulado até aquele momento. só bajulado. Só que aí Nada. a filha de Dona Marcolina fica muito doente, à beira já da morte, ela fica muito preocupada e ela vai embora, correndo ver a filha dela, deixando ele sozinho com os escravos. Aí o que foi que aconteceu, Elaine? Ficou lá ele e os escravos no sítio. Ele e os escravos, né? Ele começou a se sentir só, mas ainda tinha os escravos, né? Olhava para um lado, olhava para outro, tinha os escravos. No momento, ele diz, tem uma parte do conto que diz que,
Mesmo assim, ficou sozinha, não ficou, tinha ido até o cunhado da tia Marcolina, todo mundo É. que inflava o ego dele. Aconteceu, né? O cunhado ficou de aparecer. Isso, mas Nossa, ficaram os escravos. E naquela mesma noite, ele disse que notou estranhou um pouco, mas enfim, eram os escravos, ninhou alferes para cá, ninhou alferes de minuto em minuto, né? Muito bonito. Ninhou alferes, de ser coronel, de se casar com uma moça bonita, filha de general, ou seja, até os escravos já foi bacana. tinham percebido que ele gostava da bajulação, né? Eles perceberam isso e usaram isso contra ele, contra a pessoa dele. Ele nem suspeitou a intenção daqueles escravos que durante a noite combinaram e foram todos embora, levaram até os cachorros e ele acabou ficando. Aproveitaram que Dona Marcolina estava ausente e fugiram. O que mostra também que eles não tinham nenhum medo, nenhum respeito, não viam o alferes, né, como autoridade. Eles só estavam enrolando para que ele não percebesse o plano que eles tinham, que era realmente de fugir. Então, ele ficou naquele sítio como? Isolado. Ele até pensou em falar alguma coisa para Marcolina, mas depois pensou, pô, ela tá ali tão sentida, triste com a filha, então não vou perturbar a mente dela com essa situação do fato dos escravos terem fugido. E aí ele diz, não, eu vou ficar por aqui, vou esperar alguém aparecer. Ninguém aparecia. E aí ele vai passar esse tempo todo lá naquele sítio, na solidão, realmente sem ter o que fazer. E aí começaram os dias em que ele estava ficando como? Ele estava ficando chateado, cansado, enfadado. Não tinha ninguém. Vamos pensar, né, gente, que a gente está no século XIX, não tinha uma televisão, não tinha um telefone, não tinha nada. Boa noite, Nem ele nem um rádio para ele se entreter, né? Exatamente. Então, imagina ficar num lugar bem distante, sozinho ali, isolado, porque não tinha nenhum escravo mais para servir. Então, ele ia ter que se virar só para comer, para se organizar, né? Ficou só lá. A casa toda, foi na senzala, andou, correu e não achou ninguém. Foi, inclusive, e procurou, só encontrou um par de mulas que estavam ali filosofando, Foi. mas os cachorros tinham ido embora, né? E nem um molequinho que fosse para fazer companhia. Nada, todos tinham fugido, dado no pé. E ele diz que o sono, né? Ele diz que o sono foi uma coisa boa, que dava alívio, porque aí dormindo ele não tinha que perceber, não assim, não parava para sentir que estava ali só e naquela situação toda caótica em que ele se encontrava. Ele achava até bom dormir. Mari colocou, imagina a situação quando a tia voltou, acabou de perder a filha e com um baita de um prejuízo. É verdade. O negócio não deu certo para ela não, porque ela fugiu. Aliás, ela fugiu não, ela foi e os escravos é que aproveitaram, né, para fugir ali daquela situação. Então, o que E, ele fazia? Então, ele comia mal, ele diz aqui que comia mal, comia farinha, conservas, raízes tostadas, enfim. Ele saía lá comendo. Começou a ler alguns livros, tudo para passar o tempo. Ficava lá lendo os livros, né, de Camões Décimas, uma antologia de 30 volumes. Começou a fazer ginástica. E ele, interessante, que diz assim, tudo silêncio, um silêncio vasto, enorme, infinito, apenas sublinhado pelo eterno tic-tac da pêndula. Tic-tac, tic-tac. Aí ele coloca, na verdade, era de enlouquecer, né? Esse relógio, esse tic-tac, ele já estava entrando ali, gente, num estado de praticamente surto. O que é que eu estou fazendo aqui, sozinho, sem ninguém? E ele começou a ficar já confuso ali, naqueles pensamentos, até que ele diz: vou ouvir coisa pior. Vão ouvir coisa pior. Convém dizer-lhes que, desde que ficara só, não olharam uma só vez para o espelho. Não era abstenção deliberada, não tinha motivo, era um impulso inconsciente, um receio de achar-me um e dois ao mesmo tempo naquela casa solitária,
E se tal explicação é verdadeira, nada prova melhor a contradição humana, porque no fim de 8 dias, deu-me na veneta de olhar para o espelho, com o fim justamente de achar-me doido. Ou seja, ele estava tão só que ele começou a ficar cismado, que era melhor ele nem olhar para o espelho para ele não ver que tinha duas pessoas. Era ele mesmo, né? Era Ele que ele tinha mesmo. o reflexo dele no espelho. Mas é interessante que o símbolo do espelho justamente tem essa ideia de nós nos refletirmos, né? A gente vê a nossa imagem. Quando a gente procura o espelho, a gente quer se ver. O espelho, simbolicamente, aqui, quando ele organiza essa teoria das almas, vai ter uma explicação muito mais profunda do que a gente imagina. Porque ele diz que ele olhou, né? Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo. Não me estampou a figura nítida inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra. A realidade das leis físicas não permite negar que o espelho reproduziu-me textualmente, com os mesmos contornos e feições. Assim devia ter sido, mas tal não foi a minha sensação. Interessante que ele vê um vulto como se fosse, de fato, as formas do corpo, né, da aparência dele, mas não era ele exatamente, porque ele vê como se fosse uma sombra. Isso aqui já dá a gente aqui uma ideia que tem algo errado, não é? Essa maneira como ele se via ali. Porque Boa ele noite. mesmo diz lá no início, não, no meio do texto mais ou menos, que não ficou nada do homem, né? Então, Isso. mesmo olhando no espelho, ele não se enxergava mais, porque era apenas o homem, era apenas a pessoa que estava ali, que estava sendo refletida. Interessante que o pessoal que estava ouvindo ele, né, ainda perguntou, ele disse, não, não era medo. Não estava com medo, não tinha medo de nada, mas estava se sentindo muito só. Inclusive, ele coloca, com essa parte que você citou, quando ele diz assim, o alferes eliminou o homem, que é essa parte que você citou, ele coloca que aconteceu então que a alma exterior, né, que dantes o sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou de natureza e passou a ser a cortesia, os rapapés da casa. Tudo que me falava do posto, nada do que me falava do homem. Ou seja, tudo muda agora. Ele agora pensa somente no posto, no cargo, na função, né? Isso tinha tomado conta dele. Ele nem conseguia mais se ver como pessoa mesmo. Ele se via no cargo. Mari colocou, e acho que era mais vergonha por parte dele, já que era um alferes, era esperado que ele fosse mais competente para proteger a propriedade. Sim, justamente. E aí é bem interessante. O Machado de Assis, ele é muito sarcástico, né? Essa fuga dos escravos desmoralizou o alferes totalmente, porque ele perde essa autoridade, ou seja, ele não era temido, né? Ficou ali mesmo à mercê da bajulação e se encantou tanto por ela que nem se deu conta de que aqueles escravos todos iam fugir, causando aquele prejuízo financeiro, no caso, né, de acordo com o contexto da época, para a tia Marcolina. Boa noite para o pessoal que está entrando agora na live. Aí aqui ele coloca assim, quando ele viu esse vulto, essas formas, essas sombras, né, porque até então ele estava evitando se olhar no espelho, mas aí ele teve a coragem, foi, se olhou e se viu diferente, né, dessa forma que ele era, ele diz assim, então tive medo. Atribuiu o fenômeno à excitação nervosa em que andava. Receei ficar mais tempo e enlouquecer. Vou-me embora, disse comigo. E levantei o braço com um gesto de mau humor, e ao mesmo tempo de decisão, olhando para o vidro. O gesto lá estava, mais disperso, esgaçado, mutilado. Entrei a vestir-me murmurando comigo, tossindo sem tosse, sacudindo a roupa com estrépito, afligindo-me a frio com os botões, para dizer alguma coisa. De quando em quando olhava furtivamente para o espelho, a imagem era a mesma difusão de linhas, a mesma decomposição de contornos. Continuei a vestir-me, subitamente, por uma inspiração inexplicável, por um impulso sem cálculo. Lembrou-me, se forem capazes de adivinhar qual foi a minha ideia. Diga, né, um dos amigos que escutavam falou.
Estava a olhar para o vidro com a persistência de desesperado, contemplando as próprias feições derramadas e inacabadas. Uma nuvem de linhas soltas, informes, quando tive o pensamento: não, não são capazes de adivinhar. Mas diga, diga. Lembrou-me vestir a farda de alferes. Essa parte é muito importante, né? Porque até então ele não, quando ele estava com a roupa comum, se olhando para o espelho, e ele só via essas formas difusas, essas sombras, essas linhas, a imagem não era nítida. E isso fez com que eles ficassem assustados, porque eu não estou conseguindo me ver, né, com tanta, vamos dizer assim, transparência, né, a minha imagem refletida no espelho. E aí ele teve essa ideia. Interessante é que até em momentos anteriores, Machado de Assis fala essa questão da curiosidade, né, que tem até que ele fala assim, que a curiosidade ela gera concórdia. Ou seja, aqueles homens eles não podiam interferir, eles não podiam falar, mas eles aceitaram essa condição. Mas por quê? Porque eles eram curiosos. Eles não queriam interferir porque eles estavam curiosos, eles queriam entender essa tal da teoria das duas almas. E quando ele coloca a farda, ele diz: vestia, aprontei-me de todo, e como estava defronte do espelho, levantei os olhos. E não lhes digo nada. O vidro reproduziu então a figura integral. Nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso. Era eu mesmo, alferes, que achava, enfim, a alma exterior. Essa alma ausente com a dona do sítio, dispersa e fugida com os escravos, ei-la recolhida no espelho. Imaginai um homem que pouco a pouco emerge de um letargo, abre os olhos sem ver, depois começa a ver, distingue as pessoas dos objetos, mas não conhece individualmente uns nem outros. Enfim, sabe que este é fulano, aquele é cicrano, aqui está uma cadeira, ali um sofá, tudo volta ao que era, gesticulava, sorria, aliás, antes do sono. Assim foi comigo. Olhava para o espelho, ia de um lado para o outro, recuava, gesticulava, sorria e o vidro exprimia tudo. Não era mais um autômato, era um ente animado. Daí em diante, fui outro. Cada dia, a uma certa hora, vestia-me de alferes e sentava-me diante do espelho. Lendo, olhando, meditando. No fim de 2, 3 horas, despia-me outra vez. Com este regime, pude atravessar mais 6 dias de solidão, sem os sentir. Olha que interessante isso aqui. O conto, ele não tem como no conto de ontem, no enfermeiro, que é aquela citação final, né? Bem-aventurados os que possuem. Eu achei aquilo brilhante ali no final, porque a última frase do conto, o enfermeiro, ela, na minha Fé. visão, ela dá uma virada ali no texto como um todo, né? Ela resume ali, ó. É isso aqui, tô te dando agora. Esse daqui não. Esse tem muito mais, vamos dizer assim, traz mais reflexões no momento em que ele conta a respeito dessa experiência na casa da tia Marcolina, principalmente no momento em que o espelho entra em cena. Até então, não tem, ó, né, aquele texto que traz, assim, algo que seja tão surpreendente. Não, a gente só sabe que é um rapaz que conseguiu um título, que tinha 25 anos, então é uma coisa muito simples. Mas essa história do espelho é que é a grande sensação, vamos dizer assim, do texto. O final, não. Ele não tem esse, vamos dizer assim, essa força que a gente encontra lá no enfermeiro, assim, na minha concepção, né? Eu vejo dessa forma. Porque o que é importante nesse conto, o espelho, é o que vem antes. É o que está lá no meio da história. E não necessariamente o que acontece no final. Até porque o fim, se a gente for analisar, assim que ele termina de contar como foi essa experiência dele, tirando farda, botando farda. Não, ficou um negócio até meio louco, né? Eu tirava farda, botava farda, tirava farda, ficava se olhando no espelho, né? E aí ele vai e coloca assim: quantos outros voltaram a si, né? O narrador tinha descido as escadas. E aí, interessante, né? Como Jacobina, em determinada parte do conto, ele toma essa narrativa, né? Ele usa bastante contando essa história dele. Esse primeiro narrador que a gente viu lá no primeiro parágrafo aparece aqui no final. É o primeiro narrador da história, não é Jacobina, é o primeiro narrador, o narrador em terceira pessoa,
é que chega aqui no final e diz essa frase pra gente. Quando os outros voltaram a si, o narrador, que é Jacobina, tinha descido as escadas. São Né? dois narradores aí, né? O Exato, né? presente, o do presente, né? Do tempo presente, e Sim, o narrador, personagem do passado, que sim, conta e participa da história e observa, né? exato. Então, a gente começa a entender que, na verdade, o grande quê, vamos dizer assim, de O Espelho, né, e por que esse título Espelho, é, na verdade, Machado de Assis apontando mais uma vez essa questão das aparências, do quanto as pessoas são capazes de se envolver com seus títulos, com seus ofícios, com suas funções, a ponto de deixarem de lado até a sua própria essência. E isso também ocorre em decorrência da grande quantidade de pessoas que reforçam e realmente colocam essa pessoa como superior porque ela tem um determinado cargo. Então, ela é tratada de forma diferenciada em relação aos demais. Então, né? Machado de Falar. Assis, nesse conto, em todos os outros ele usa a ironia, né? Mas esse aí, além dele usar o tom irônico dele, ele foi bastante incisivo. Quando ele diz assim que no título, é um esboço de uma nova teoria da alma humana, ele está Uhum. verdade aí querendo falar algo a respeito da natureza humana, né? Ele nos traz, ele é bem forte isso nesse conto, mostrando que realmente, como você disse, só inteirando a tua palavra, tua frase, ele mostra muito essa questão do ser, do status, né? Do ter um cargo. A pessoa passa a não ser a pessoa Andresa, Elaine, passa a ser o cargo que ocupa durante o período que está ocupando, né? Passa a ser bajulado, passa a ser observado. Então, ele vê muito essa parte da natureza humana. E que se, na verdade, existirem mesmo duas almas, a interior e outra exterior, ninguém então seria, como é que eu posso dizer, autêntico, né? Sempre copiando um do outro, ninguém vai ser a pessoa autêntica, aquela pessoa que se faz ser. Vai ser sempre alguém que mostra ser no espelho. Pode linkar também, Elaine, com a questão de uma referência até a Narciso. Porque Narciso, não é? Ele acaba morrendo porque não consegue parar de olhar para o reflexo da imagem dele na água. E de tanto ele olhar, ele não consegue parar, que ele morre por causa disso, porque ele morre afogado, em cima da própria imagem. Se a gente E for se analisar, tem uma relação narcisista aqui, dessa postura do alferes. Né? Quando fica diante desse espelho, tirando roupa, botando roupa, é como se fosse um vício que ele não conseguisse parar mais, de se ver refletido agora com o status que ele tinha alcançado. isso E mesmo. uma outra questão que eu acho que é muito importante é quando, na nossa sociedade hoje, de repente, não é mais o espelho. Gente, se Machado de Assis fosse escrever agora em 2022 o conto, talvez ele não colocasse o título Espelho, ele poderia colocar, por exemplo, a selfie. Verdade. Olha, a selfie é mais atualizada, né? Podemos colocar efeitos. A selfie, não é não? E quantas vezes, né, esse culto exagerado da própria imagem, mostrando aquilo que é, e muitas vezes essa selfie aparenta o quê? Esse mundo exterior, é do que eu quero mostrar, né? Isso. E aí a gente precisa, veja como é atual, só que a gente está agora aqui em pleno século XXI, mas eu Isso. estou me olhando, né? Eu faço questão de me olhar e faço questão de reproduzir minha imagem para os outros. Né? Eu quero ser admirado, eu também quero ser bajulado, eu também quero ser, né, enaltecido. Pode não ser de uma forma, né, não vou dizer que todas as pessoas conscientemente querem isso,
Mas você quer sim aparecer, você quer se ver, você está ali na rede social, a rede social é para isso também, né? Para você mostrar seu dia a dia, mostrar sua vida. Agora, é claro que tem pessoas que deixam isso numa certa paranoia, né? Que acham que só podem viver se tiverem as pessoas ali o tempo todo bajulando, dizendo que ela é o ser superior, né? E a gente a gente mostra o que a gente quer. Agora, será que o que a gente mostra na imagem é o que a gente é por dentro? Ou é o que a gente está sentindo? Será que eu não posso sorrir, mas na verdade eu estou sentindo uma grande dor interior que eu não quero mostrar? Então, são reflexões. Por isso que eu digo, quando a gente, por exemplo, dando aqui uma parte assim, que não tem necessariamente nada a ver com a questão do desafio, assim, no sentido, mas eu quero dizer assim, você quer levar um texto desse para ser lido por outras pessoas, vamos dizer, numa sala de aula, num contexto, por que não levar dentro dessa perspectiva da selfie? Ler o Verdade. texto de Machado de Assis, O Espelho, e depois traçar um paralelo com o comportamento, né, social. Será que as pessoas não estão, tal qual o período lá do século XIX, ainda, né, só que de uma forma agora tecnológica, porque estamos em outro tempo, né? Mas ainda procurando se ver e se colocar narcisicamente, né? Só que agora numa tela de celular. São Talvez seja uma capaz, releitura, né? A né? gente tem que linkar com a realidade. Fala, Elaine. Isso. Eu estou dizendo, um professor levar para a sala de aula esse texto, é interessante que o aluno possa fazer uma releitura, né? Vamos Sim, transformar esse texto em um texto atual, como se tivesse sido escrito hoje. Aí, no caso, a selfie, aí, como você bem colocou, né? Ao invés de o espelho, seria colocado a selfie. E o que teria de elementos importantes que a gente pode aproveitar naquele sim, momento? Naqueles momentos que ele esteve sozinho ali, para fazer essa releitura. É bem né? E aí você pode usar, por exemplo, linkar com a questão de Narciso, trazer outras histórias que fazem referência a espelhos, que fazem referência à questão da própria imagem, do culto da própria imagem, isso. estabelecer essas conexões, porque é isso que faz o texto se tornar rico e faz com que a gente realmente desperte a atenção, o interesse no outro, quando a gente traz para essa realidade, porque ele compreende mais a realidade dele atual do que muitas vezes isso que está lá, muito distante, lá no, às vezes não chega, mas quando você estabelece relação, ele diz, olha, então é isso, né? É de uma outra forma, contando de uma forma diferente, utilizando como símbolo o espelho, mas eu aqui na minha atualidade posso utilizar um outro símbolo, mas que na verdade são humanos que, apesar de séculos diferentes, se comportam praticamente da mesma forma. Essa que é a questão. É a gente fazer essa reflexão, né? E aí Machado, mais uma vez, comprova o quanto ele é atual. Essa saída inesperada do narrador Jacobina no final da história é um tanto assim, né? Ele deixa as pessoas na mão. Depois que ele conta lá a situação, eu acredito que é só uma continuidade daquele mesmo padrão do início, quando ele diz, não quero ser interrompidos, se vocês falarem alguma coisa, eu vou embora. Eu acho que é só uma continuidade. Quando ele viu que as pessoas estavam muito curiosas e que provavelmente iriam perguntar mais coisas e iam interferir a narrativa, ele logo. Pensei justamente isso, assim, que talvez ele não quisesse que ninguém comentasse nada, pelo menos não para ele ouvir, né? Que ninguém falasse ou que perguntasse algo, porque desde o início ele já disse, olha, só vou contar se for dessa forma. Não sei se, como acho que foi a Adriana que falou aí mais cedo, por vergonha, né, do que aconteceu, ele, Alferes, ter deixado os escravos fugirem, ou se é por vergonha de ter se envaidecido tanto durante o período que logo no início ele conseguiu o cargo de alferes e se achou tão especial, né? Poxa, não vou ficar aqui, eu não quero ouvir comentários. Vou sair de fininho para que nem percebam. Olha, sabe qual é a música dele? Tá vindo um monte de coisa, gente, na minha cabeça agora. Não tem aquela música.
eu me amo, né? Eu me amo, não posso mais viver sem mim, né? Eu me amo. Assim, ou eu tô lembrando errado a letra, não sei. Não posso É, mais viver sem mim. Pronto, é ele. É o próprio. Ele está se amando ali, mas se amando não na sua essência, se amando na função que ele adquiriu. Ele não podia mais viver sem ser alferes. Era uma coisa assim, né? Que é narcísica mesmo, assim. Olha, essa parte que ele coloca, tirava a roupa, botava a roupa, tirava... Gente, isso para mim já foi tudo para explicar o quanto ele estava totalmente dominado por muito. essa posição, né? Por essa outra forma de se ver. E interessante que ele só conseguia se ver nitidamente quando estava fardado. E interessante que ele, ao se ver sozinho, disse, poxa, e agora? Quem é que vai me bajular, né? Quem é que vai dizer o meu Isso. alferes? Não tem mais. Então, quando vestia a roupa, ele dizia para si próprio, né? Eu imagino, ele ficava dizendo para si próprio, o alferes, né? O alferes diante do espelho. É, a É, Adriana o falou assim, negócio foi sério. oi? Eu tô dizendo que o negócio foi sério aqui para Jacobina. Ele ficou totalmente enlouquecido com essa nova posição dele. Então, gente, o que é que a gente vai tirar daqui do espelho? Bom, o espelho a gente sabe que é símbolo, né, dessa coisa de se refletir, essa ideia que ele coloca de ter duas almas, uma alma, na verdade, acaba se sobrepondo à outra, dependendo dos interesses da pessoa, né? Onde ela foca e o que ela dá mais valor. Na verdade, ele dava mais valor ao título e as pessoas que estavam ao redor colaboravam para que ele, de fato, que só se achasse como pessoa, se reconhecesse como pessoa agora, se tivesse o título ali envolvido, deixando sua essência, né, sua simplicidade, sua forma de ser, seus interesses mudaram, essa que é a verdade. Então, ele muda totalmente ali de interesse. E a gente vê que a postura é, sim, uma postura autoritária, ele não quer intervenções, ele só quer falar, ele só quer ser ouvido. E o final do texto, que é essa saída inesperada dele, sem nem dar uma satisfação ou dar continuidade a isso, só confirma o que aconteceu. É só para citar, como ele tinha os 25 anos no período em que tudo isso aconteceu, a gente também tem que levar em consideração o seguinte, que ele era muito jovem, né? E é o fato também de ser muito jovem, talvez também tenha feito com que ele tivesse dado tanto crédito e tanta importância à opinião dos outros em relação a ele, né? Verdade. Porque da mesma forma que foi para enaltecê-lo, poderia ter sido o contrário, né? Poderia ter sido um julgamento negativo e ele ter se abatido com aquela situação. O que mostra que o que normalmente acontece é que, com o passar dos anos, essas importâncias, essa coisa que é dada em demasia à opinião dos outros vai se perdendo, porque a gente vai amadurecendo. E aí eu entendo que, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai se preocupando muito mais com aquilo que a gente é do que com aquilo que a gente tem, em termos de, vamos dizer assim, até do ofício ou da função, do reconhecimento. Então, por exemplo, quando alguém que faz uma crítica pautada na perspectiva e no ponto de vista dela, você, eu penso, né, não sei, mas assim, de repente você não vai se jogar da ponte por causa disso, porque você sabe que é a opinião do outro, que, né, não vai validar 100% aquilo que você sabe o que você é. Então, eu penso assim, já como ele era muito jovem, ele realmente levou muito a ferro e fogo, né? Quanto mais bajulava, mais ele entendia que realmente ele era aquilo, que ele era superior e que ele estava acima. E penso que também, até por uma falta de maturidade dele, também na época, de ter se levado a esse ponto de até não conseguir mais nem se ver a própria imagem refletida no espelho, né? Como ele sem estar com a farda. Ou seja, depois daquela farda, tinha que ser a farda. Ele era a farda. Ele era o ofício, o cargo, né? Isso. Então, Machado, mais uma vez, ele faz essa crítica social, mostra essa questão dos interesses, dessa busca por querer parecer ser e não mostrar o que realmente é, e também de dar uma importância muito grande a essa questão da ascensão social. Mais um ponto que, mesmo de uma maneira sutil, apresenta claramente como era importante ascender. A gente vê a questão do enfermeiro, ele precisava ganhar o ordenado, ganhar o dinheiro, e submete a tudo aquilo, e chega até a cometer um crime,
mas ele também queria ascender. A gente vê Cândido Neves, que ficava trocando de emprego, porque era inconsequente mesmo, irresponsável, mas ele encontra ali, como caçador de escravos, a profissão, né? Ele queria ter a profissão. E Mário colocou agora, né, a autoestima muito baixa dele. Sim, né, na verdade, ele, se, é, se a gente for analisar esse personagem aqui, eu acredito que ele tomou para si, inicialmente, toda essa questão de se sentir, porque muitas pessoas ficaram dizendo para ele o tempo todo. Ele se acostumou, ele gostou tanto de ser bajulado, e daqui a um tempo ele realmente acreditou aquela coisa, né? Diga várias vezes uma coisa, uma pessoa, uma mentira, que ela acaba se tornando verdade. Que foi o que aconteceu, né? É Foi o que verdade. aconteceu. Ele ouviu tanto que ele era não sei o quê. Ah, mas o senhor agora é maravilhoso, vai ter a melhor moça para casar. Agora o senhor vai ter isso e aquilo. Então era tanta bajulação que ele acabou achando assim, nossa, eu sou isso tudo mesmo e muito mais. Todo mundo está dizendo, então sou isso mesmo, Né? né? E ele aí se encheu dessa soberba, né? Dessa ideia de que ele realmente só podia ser a função, o cargo. A gente não tem mais detalhes no conto, assim, de como ele agia no trabalho, coisas assim, né? Complementares. Mas a Ele gente se, sabe que ele vai descer muito. ele se encheu tanto que não conseguia mais voltar a ser apenas Jacobina, né? Ele tinha que ser o Pérez. Ele chegou a um momento que ele não se enxergava mais no espelho ou em qualquer lugar, na janela, no vidro da janela. Ele até comenta uma parte, né? Ele perdeu realmente, a Adriana colocou, ele perdeu a plateia, os bajuladores, e encontra no espelho refúgio para o seu ego. É Isso, verdade. pronto. Exatamente. Então, ele precisava daquele espelho porque ele não podia mais viver sem se sentir superior, se sentir importante. A importância dele era a bajulação. E o espelho ali, como a Adriana bem colocou aqui, era o refúgio. Eu preciso dele, eu preciso me ver fardado. Eu preciso confirmar o tempo todo que eu sou o alferes. Então, se não tinha ninguém para fazer isso por ele, ele mesmo fez, se olhando no espelho. Ele para ele. Veja como a situação foi crítica. É verdade. Mauro colocou, ele podia até ser mais não por causa do título, mas era como ele via, sim. Ele achava que não era nada sem a farda. Exatamente. Então, sem a farda, tanto que quando ele estava sem a farda, só via vulto, ele não se via praticamente nada da imagem dele. Ele só entendia que era alguma coisa se ele estivesse com a farda, se ele tivesse o título de alferes. Veja que situação, né? Isso aí, de fato, a gente sabe o que acontece, né, gente? Você às vezes fica tão envaidecida, né? Se sente tão, ah, meu Deus, uma coisa, que acaba ficando meio, ó, perdido do juízo, acaba até esquecendo realmente quem é, porque só pensa nisso, porque eu quero título, porque eu quero título, porque eu quero título, quer um monte de gente bajulando, não, Tem tem que, pessoas, tem pessoas, inclusive, Andresa, que passam, acabam, né, se passando por ridículas, vamos dizer assim. Em muitos momentos acabam sendo humilhadas, mas querem continuar no cargo, são praticamente expulsas. Você vai ter que sair, não, mas eu quero continuar no cargo por achar que a vida passou a ser aquele cargo. Se não for aquilo ali, não é mais ninguém. Quando, na é, verdade, a nossa, pessoa é quem é e não quem se apresenta a ser. tem gente que surta. Ó, minha gente, tem casos tão sérios que tem pessoas que até já estão para se aposentar, mas elas não querem não largar. Elas querem ficar lá no osso, porque ela vai perder a função, porque ela não vai ter mais o título. O título, gente, o título é capaz de deixar pessoas, não são todas as pessoas, claro, a gente está generalizando, está falando de algumas pessoas, né? As pessoas são diferentes no mundo. Mas, assim, existe uma boa parte de pessoas que, se perderem um título, é capaz de jogar de uma ponte. Porque ela tem que manter aquele status, aquele título. Ela só se reconhece. Gente, quando a gente vê um conto como esse aqui, e a gente começa a observar o nosso dia a dia, prestem atenção no dia a dia de vocês, nas pessoas com as quais vocês convivem. Será que a gente não vai encontrar um monte de jacobina?
no nosso caminho, na nossa estrada, olha que tem, viu? Que é capaz de morrer porque só se vê daquele jeito. Você Eu imagina conheço, se tivessem de ter Jacobina aqui, você perdeu sua função, era capaz até de se matar. conheço alguns jacobinos da vida. Muito, muito. A Adriana botou, essas pessoas Não não admito. admitem perder o status que o título lhe dá. É verdade. E assim, gente, às vezes não tem nem tanto glamour, não, viu? É a pessoa que bota na cabeça que tem um glamour muito grande. É, Às vezes nem tem, mas a pessoa acha que tem, porque é uma função, porque é um cargo. Aí se acha, meu Deus, estou. Gente, todo mundo é humano, todo mundo assim morre, não tem nada de extraordinário. São pessoas com funções que vão fazer atividades diferentes. Cada atividade vai ter sua importância, né? com Porque eu digo certeza. assim, a pessoa que trabalha numa função que não é considerada como status na sociedade, ela deve cumprir bem a sua função, tanto quanto aquele que tem um cargo que é considerado como aquele que tem um status maior. As pessoas são importantes e desempenham sua função dentro daquilo que ela pode e tem que fazer. É por isso que eu Todos digo, são sociais e todos necessários, né? são necessários. Porque quando a gente vê o conjunto da obra, a coisa só funciona se todo mundo estiver fazendo a sua parte. Com certeza. Então, o que acontece normalmente é porque a pessoa que tem uma função X, ele acredita que só essa pessoa, porque está no X, que ele entende que tem o status X, às vezes não tem glamour nenhum nisso daí. Às vezes é o mais escravo do que os outros, que estão Né? abaixo dele, que tem que fazer muitas vezes o trabalho dele, porque ele entende que ele que tem que fazer, porque ele não está lá, tá entendendo, Elaine? Acha que o outro, porque está lá, é ele quem tem que fazer. E às vezes tira a sua responsabilidade de fazer também a sua parte. Porque É se eu verdade. entendo, eu tenho importância, da mesma forma que aquele que tem um cargo maior que o meu tem, se eu vejo ele, né, de uma maneira horizontal, eu não, nem, ele nem o que está lá me sobrecarrega, nem eu sobrecarrego. Porque eu Isso, entendo que nós dois, embora tenhamos funções diferentes, temos importância dentro daquilo que nós fazemos. E precisamos com cumprir, precisamos fazer. faz a sua parte e tudo anda. Exato. Agora, infelizmente, a gente vive numa sociedade de bajulação mesmo, que o povo, porque tem um cargo X, né? Aí começa a se achar já o deus, a rainha do deserto, Priscila, rainha do deserto. E aí pronto, gente. É o que acontece, fica essa coisa de vaidade, que ninguém lucra nada, ninguém ganha com isso. As pessoas deixam de se relacionar bem, começam a criar muitos obstáculos para as coisas progredirem, porque é tudo um jogo, um grande jogo de vaidades. Aquele que queria estar lá na função do outro, que fica importunando, infernizando a vida do outro. Aquele que está muitas vezes lá em cima, que não respeita os seus liderados, porque acredita realmente, né, tal qual a gente viu aqui no conto, que é superior, que está na função X, então ele está com tudo. Eu vi recentemente, eu não vou nem alongar muito por cada hora, mas eu vi recentemente na internet uma mulher que o policial disse a ela, olha, você estacionou seu carro no lugar impróprio, você precisa mudar. E ela já foi dizendo assim para ele, você sabe quem é? Tereza, não sei quem lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele disse, não, ela é a juíza, não sei o que lá. Você tem certeza que eu tenho que tirar o carro daqui? Porque era a mãe dela, ela era filha da juíza. Veja, cargo, função. Então, ela entendia que ela não precisava cumprir a lei, ela tinha uma parte, vamos dizer assim, na sociedade, ela tinha privilégios em não cumprir lei, porque ela era filha da juíza. Mas aí eu fico pensando, se a filha da juíza é assim, eu fico pensando como é a juíza. Imagine. Por que ele criou essa filha petulante e arrogante, com esse sentimento de superioridade? Isso não Que vem do ato nada. E era uma complicado. adulta, viu, gente? Uma adulta, não estou falando de uma adolescente, não. Ela tinha, assim, uma mulher já, assim, quase 50 anos. Era uma mulher bem madura já. E ela se comportou dessa forma. E foi preciso a irmã puxar, tirar, porque ele disse, a senhora está me desacatando, a senhora vai ser presa. Ela, quero ver se você é homem para me prender.
ela só não usou aquela frase que, infelizmente, a gente já ouviu muito, né? Você sabe com quem você está falando? Quantas vezes essa frase não é repetida? Porque quando você diz isso, você está dizendo, olha, você está abaixo de mim. E qual o critério que essa pessoa usa? A questão do status, Isso. do seu status social, e ela se sente realmente superior. Então, quando a gente vê aqui esse conto, ele é muito atual, porque ele mostra isso. Como é que você se vê refletido no espelho? É uma crítica à Você. sociedade da época e de hoje, né? É uma crítica ao comportamento humano, às relações que foram construídas, uma crítica ao ego, né? Muitas Uhum. vezes que as pessoas trazem, uma crítica também a essa parte que você acabou de citar, de achar que porque é oficial da lei ou É, porque é alguma coisa é melhor do que os outros e a lei não é aplicada a essas pessoas. Muito difícil. exato, né? E aí tem essa questão toda da humilhação. Claro que o texto não traz essa parte que o Alferes fez esse tipo de coisa, mas a gente percebe que, puxando para a nossa realidade, né, estabelecendo comparações com situações que a gente sabe, é nessa linha mesmo de a pessoa se sentir tão função, tão cargo, que muitas vezes começa a agir de uma maneira desmedida, né? Atropelando tudo, porque de fato se acha superior aos demais. Ele não se vê mais como pessoa, como você, como eu, como qualquer outro. Ele só se vê na função. Então, se eu tenho função tal, eu preciso ser tratado de maneira diferenciada. Eu tenho direito aos privilégios. Então, você que não é problema seu, você que vá, né? Você que vai resolver o seu problema, porque não é aquilo que eu sou. Essa arrogância, sim, gente, infelizmente faz parte da nossa sociedade. Boa noite. Então, o que é que a gente vai colocar agora? A gente finaliza o sexto conto, a análise do sexto conto, O Espelho, de Machado de Assis. Amanhã é o último dia do nosso desafio. E aí a gente vai estudar, analisar o conto Uma Partida, tá bom? Então, quem não leu, faça a leitura que fica muito mais fácil de compreender. Amanhã nós estaremos aqui às 20 horas. Amanhã tem surpresa, porque aí eu fiquei pensando na coisa aí, vai ter surpresa. Vai ter o sorteio. Somente os que responderem o questionário no Google Forms até amanhã, meio-dia, irão estar habilitados, na verdade, a participarem do sorteio, que é um livro de contos de Machado de Assis, tá bom? Então, eu queria, assim, agradecer, estou recebendo muitas mensagens no direct, estou vendo no grupo o pessoal se movimentando, principalmente no Telegram. Quero agradecer muito e agradecer também essa parceria de Elaine, né? Nesses dias aí do desafio, está sendo muito parceira. E eu estou, assim, amando esse movimento aqui que a gente está fazendo, de leitura, e dizendo que a gente com certeza vai fazer outros eventos posteriormente, que a gente não vai parar. O negócio aqui é estudar e realmente ler e compreender e reverenciar também, né, de prestigiar o trabalho de Machado de Assis, né, que com certeza um homem que escreve, que deixa sua obra, deixa um legado e se eterniza, né? Eu acho muito interessante a literatura nesse sentido, porque daqui a 500 anos, com certeza ainda estarão lendo Machado de Assis, porque ele deixa um legado, não é isso? Então, vamos lá, minha gente. Pessoal aí, avise que amanhã a gente vai estar aí nessa live. As lives estão gravadas, estão no YouTube e também no feed do @professor Andressa. Então, quem perdeu alguma live, vai lá, confere. Não esqueçam de curtir, de compartilhar. Façam isso para que mais pessoas possam ter acesso a esse trabalho, né? Esse projeto que envolve a questão da literatura. Tá bom, minha gente? Então, quer falar alguma coisa, Elaine, para a gente finalizar? Quero só ler esse último comentário e dar tchau. As lives têm sido muito boas. Estou amando. Parabéns, meninas. Ai, obrigada. Deixa eu ver quem foi que escreveu. Adriana. Obrigada. Obrigada. Nossa, para mim está sendo assim ótimo, maravilhoso, enriquecedor estar participando. Eu é quem agradeço o convite, né, de estar essa semana todinha assim falando sobre esse autor que eu
aprendi a gostar demais, assim, a amar, na verdade. Me apaixonei pelos contos, pelas obras dele, todas, né? Acho que não tem uma que eu possa fazer uma crítica ruim. São todas muito, muito boas. Olha, Eu gente, só. eu tô até Oi? pensando, eu tô falando assim, a gente depois podia fazer um desafio de romance, que era um negócio bem dividir Tava páginas, pensando. como que pensa, gente? Mas assim, a gente não vai largar Machado de Assis, não, vai não, porque tem muita coisa ainda. Eu acho que algumas pessoas dizem que são 200 contos, outros colocam que são 206 contos. A gente fez o desafio com 7, né? Vê quanto conto ainda tem de Machado de Assis para analisar. Mari está colocando. Boa noite, live maravilhosa, como sempre. Só tem um defeito, já está acabando. Obrigada, Mari, obrigada. E, Fátima, parabéns, obrigada também. Obrigada. Gente, vocês não sabem como a gente fica feliz quando vê vocês aqui participando com a gente. A gente que é o professor de português, que estuda, que vê a importância disso, porque não é importância só de você ler um texto e entender, é importância para a sua vida, para você conseguir refletir mais sobre o seu meio, refletir sobre as suas próprias questões, né, interiores e também para que você possa ter uma boa formação, um bom entendimento para você conseguir se desenvolver profissionalmente. Quando você lê um texto desse que você entende, você vai fazer uma prova, você vai fazer um exame, você vai ser selecionado no emprego, você tem um diferencial. Então, é esse diferencial que a gente precisa sempre ir em busca. Uma pessoa que tem um conhecimento, que é letrado, ele é, sim, uma pessoa diferenciada. Então, gente, muito obrigada. Amanhã, 7. Amanhã a gente vai para a live 7. Quero ver todo mundo aqui finalizando esse desafio. Firmes E e fortes. firmes e fortes. Amanhã a gente se encontra de novo. Beijo, pessoal. Tchau. Tchau.